Vivemos em um mundo em constante mudança. Grandes migrações de pessoas para as novas megacidades, Enchendo arranha-céus e vastas favelas. ganância por combustível e alimento, Mudança climática imprevisível. e tudo isso em um mundo onde a população ainda está crescendo. Devemos nos preocupar? Ter medo? Como entender tudo isso? Foram aproximadamente 50 mil anos até o ano de 1800 para que a população mundial atingisse a marca de 1 bilhão. E foram apenas 130 anos para dobrar esse número. 30 anos depois, nos tornamos 3 bilhões. Em 39 anos, dobramos a população de 3 para 6 bilhões de pessoas. Finalmente, 12 anos depois, nos tornamos 7 bilhões. O surpreendente é que a taxa de crescimento populacional diminui enquanto o tamanho da população continua crescendo. E o que isso significa? Transição demográfica. Melhor saneamento e avanços na medicina prolongaram a expectativa de vida. O papel feminino se estendeu e o acesso a contraceptivos mais modernos também, e mais crianças foram matriculadas em escolas. A vida entre as famílias começou a mudar. A maior parte do crescimento nos últimos anos tem sido nos países asiáticos. Como aqui, em Bangladesh, onde a população triplicou em 50 anos, de 50 milhões para 150 milhões. É agora um dos países mais densamente povoados do mundo. Cerca de 15 milhões já vivem na superlotada capital, Dhaka. As pessoas aqui na cidade ou no campo estão intensamente preocupadas com o tamanho das famílias. Mas um novo Bangladesh está surgindo. Como na família Khan, Taslima, as filhas Tangina e a pequena Sadia. E o pai Hanan. মহিলাদের সাজার জন্য বহুত টাইম লাগে, পুরুষদের তো এত টাইম লাগে না। হইছে তোরে বাবা, এই যে আবার হাত দিয়ে মুছে লাইলে আর দিলে কি লাভ হইব? Tanto Taslima quanto Hanan vêm de famílias grandes, mas eles decidiram ter apenas 2 filhos. বাংলাদেশে এখন একটা স্লোগান আছে যেটা সবার ঘরে ঘরেই জানে যে 2টি সন্তানের বেশি নয়, একটি হলে ভালো হয়। আমার ভাগ্য ভালো যে আমার যে 2টা সন্তান, অনেক সন্তান হইলে তো তাদের খরচ দিতে পারতাম। 2টা সন্তান যে মনের মতন তো তাদের যেটা চাওয়ার এটা পূরণ করতে পারতেছি। তোমার আর কি? আমার পকেট খালি হয়ে গেছে। Taslima e Hanan são partes de uma mudança cultural contra as famílias grandes. E para Taslima, tornou-se também um trabalho. Ela trabalha para o serviço de planejamento familiar que emprega mulheres como ela em cada aldeia. Ela vai de porta em porta, ajudando os outros a ter famílias menores. মাসে গেছেন আজকে কতদিন? এইদিকে সমস্যা 22 তারিখে। তারপর আর কোনো পদ্ধতি নেন নাই? তাহলে সমস্যা হবে না? আমার বাচ্চা কনসেপ্ট হয়ে যাবে। আমার তো মনে করেন হয়তো অনেক দেরিতে বাচ্চা, এই যে বিয়ে। তারপরও আপনি এখন তো 2টা বাচ্চা হয়ে গেছে। আমি তো গেলাম না, এবারে সবার লেগে যায় না। Taslima oferece aconselhamento, apoio moral e, mais importante, uma variedade de contraceptivos. কন্ডম। আপনি তো 3টা মেয়ে, এখন আর বাচ্চা নিবেন? হ্যাঁ, আমি বলতে পারি ঢের বাচ্চা জন্মদান করার হয়েছে আপনি, আপনার বাবা জানবে কিনা? কষ্ট তো আপনার করতে হয়, কষ্ট তো আর বাবা করে না। কষ্ট কে করে? কষ্ট করলাম, হে যদি ফুলতে লেগেই করে তা আমার কিছু করার আছে? পিল দিয়ে দেই, মাসিক হওয়ার সাথে সাথেই খাওয়া শুরু করবে। যে অনেক যারা একটু কম শিক্ষিত এরা বুঝতে চায় না, বুঝাতে হয়, অনেক সময় লাগে এই আর কি। Quase todas as meninas na Bangladesh muçulmana, como Tangina, de 15 anos, vão à escola atualmente. O governo ainda dá dinheiro às famílias para manter suas filhas no ensino médio.
তোমরা 17 বছরের বয়সে কি করে বিয়ে করছো যে আমি এটা ভাবতেও পারি না। আমি তো 2 বছরের পরে এটা কিছুতেই সম্ভব না, এত তাড়াতাড়ি বিয়ে। তখন বুঝি নেই, ভুল করছি। এখন তো মানুষ ভুল করে না। তো তোমার কত বছরে তোমার চিন্তা ধরো যে বিয়ে শাদীর চিন্তা ভাবনা 25 বছর পড়াশোনা শেষ করে একটা চাকরি, ডাক্তার হয়ে তারপরে। ভালো বুদ্ধি আছে তোমার। O quão bem-sucedido Taslima e Bangladesh têm sido em reduzir a taxa de fertilidade, começamos em 1972, ano de sua independência. A partir daí, a expectativa de vida aumentou e o número de nascidos por mulher diminuiu. O que demonstra a transição demográfica de Bangladesh. Mas será que as pessoas reconhecem essa transição? Oi, gente, tudo bem? Oi, a gente tá aqui na Paulista, no dia ensolarado, Para fazer algumas entrevistas para as pessoas sobre alguns assuntos que envolvem algum certo preconceito sobre o mundo. Vamos lá? Bora lá! Oi, gente. Então, as médias aqui tá até mais ou menos assim. A gente pode perceber que alguém tá fazendo mais, não sei quem. Mas tá bem ruim aqui o resultado, muito ruim o resultado aqui. O pessoal não tá sabendo muito, tá bem assim, no que a gente achava que ia acontecer. Né não? Bangladesh, Brasil, Vietnã, Índia. Até em grandes cidades africanas como Addis Ababa. Certamente, é fácil ver o potencial para uma Ásia próspera e pacífica, com 5 bilhões de pessoas. Japão, Coreia do Sul e outros já são ricos. Seguindo-os no caminho para a riqueza, estão partes cada vez maiores da China, Índia, Indonésia e muitos outros países asiáticos. Mesmo nos países asiáticos mais pobres, mais e mais pessoas estão recebendo a vida decente. Mas o que dizer da futura África, com 4 bilhões de pessoas? Não estará a maioria deles vivendo numa pobreza terrível? No extremo norte rural de Moçambique, situa-se o distrito de Mongovolas. Este é o lar de Olivia, André e sua jovem família. Como outras pessoas pobres do mundo, Olivia e André são agricultores. Dependendo do que colhem para comer. São 4 horas da manhã e as tarefas do dia começam. André vai direto para os campos. Olivia primeiro vai buscar água. Ambos têm de andar quilômetros para chegar a algum lugar. Com nenhum outro meio de transporte, tudo tem que ser carregado. Olivia e André têm 8 filhos. As taxas de fecundidade ainda são elevadas em grande parte da África rural, e são as famílias mais pobres que têm mais bocas para alimentar. Qualquer coisa que essa família pode poupar, eles vendem. Mi quero sofrer
mas kinolima pe wakhule purututu masivale wakhule purututu ne nkimpanyeretu para wera permene shikiwe he opanya mzuruku wa wera kitihe kava na akalava. No entanto, o crescimento econômico está lentamente escorrendo para o campo. Empagela kitenka kichapele nonela kivandria kataru. Agora André focou em uma coisa que ele acredita que vai mudar tudo. Panquerero vela que na mochila weta mahoi kanachinka. As bicicletas fazem uma enorme diferença nas vidas das populações rurais pobres. Eles economizam horas todos os dias e podem fazer muito mais. Com a bicicleta, se pode transportar cargas muito mais pesadas para o mercado e ganhar mais dinheiro. Eles podem viajar para encontrar trabalho. E se eles ficarem doentes, eles podem chegar a um posto de saúde a tempo. Opora kitume chinka kinotelia pe kinokala normal hotelia aporoke echinka etoke hikale chinka etoke owehawe tuyo etokeyo kelonke. André e Olivia estão separando dinheiro há 2 anos. Eles não têm o bastante ainda. Tudo depende das sementes de gergelim, que estão apenas colhendo agora. Se conseguirem um bom preço, talvez consigam a bicicleta. Sim. Quantas pessoas no mundo vivem na parte rural como eles? E quantos são pobres? Aqui eu tenho todos os 7 bilhões. Eles estão arrumados da forma mais simples possível, dos pobres aos mais ricos. Agora, quanto é que o bilhão mais rico ganha em dólares por dia? Vamos ver. $100 por dia. E o bilhão do meio, quanto é que eles ganham? Apenas $10. Pulando para o bilhão mais pobre, quanto eles ganham? Apenas $1. Essa é a diferença do mundo hoje. Os economistas desenham uma linha. Eles a chamam de a linha da extrema pobreza. Ela está um pouco acima de $1. É quando você dificilmente tem comida suficiente para alimentar a família. Você não tem certeza que terá comida todos os dias. $1 bilhão está claramente abaixo disso, enquanto o segundo bilhão é dividido por essa linha, e os outros estão acima dela. As pessoas mais pobres são as que mal podem comprar sapatos, e quando conseguem sapatos, a próxima coisa que eles economizam é para uma bicicleta. Aqui é onde André e Olivia estão. E depois da bicicleta, vem a moto. E em seguida, após a moto, é o carro. O bilhão mais rico viaja de avião. Claro que existem pessoas mais ricas que as pessoas do avião. E a diferença de rendimento entre as pessoas dos aviões e os mais ricos é quase tão grande como entre as do avião e as mais pobres. O problema para nós que vivemos com $100 por dia é que quando olhamos para baixo, para aqueles que têm 10 ou $1, eles parecem igualmente pobres. Não conseguimos ver a diferença. Parece que todo mundo está vivendo com a mesma quantidade de dinheiro. Então dizem, todos são pobres. Não, posso lhe garantir que as pessoas aqui embaixo sabem muito bem como a vida seria muito melhor se eles passassem de $1 para $10. 10 vezes mais renda. Esta é uma grande diferença. É o que Olivia e André estão tentando fazer agora. Cada pequeno passo, dos sapatos em direção à bicicleta. Pequeno como pode parecer de longe, faz uma enorme diferença na vida deles. E se Olivia e André conseguissem a bicicleta? Isso os levaria em direção a uma vida melhor e de qualidade. Preço akalaya, já akala 25. Mas então não vá, ou akala pouco normal, onde toma 40, 45. Mas André e Olivia têm que ter cuidado para que possam obter o preço adequado. No kala no shuti hi atwale to kwale genda ya ro kunyale we ali balance za vale water wa no ro vale tsolikana ahana thuka ka shininyale vantsuwela yavo akora pizari 10 kilo vale ro khuma balance vale hinyo ni pizandri balance hu enro khuma vale 7 a 8. André está indo para a feira. Pela última vez, ele espera. Precisará de ajuda para levar a colheita até o mercado. André, agora precisa ficar atento. Amigo, o negócio está feito e André está feliz com o preço que conseguiu.
Então vai, de roupa acaba. Tudo acaba. É o momento para o qual a família tem trabalhado tanto. Olá. Yaroa. Olá. Yaroa. Agora quero uma ali. A jornada de André para o mercado a pé durou toda a manhã. Agora, em menos de uma hora, ele pode pedalar para casa. Naka tapeke ko tume chinkela marka. Lima wanguno. Oh tume chinka, naka tapeleke. A bicicleta é colocada em uso imediatamente. As crianças pegam água com ela. André leva mais produto para o mercado. E, tão importante quanto, Olivia e André agora podem chegar facilmente às suas aulas para adultos para que possam aprender matemática e como ler e escrever. Senta-se, nós queremos. Que tu come zuru kwaka. Que tu me mota. Kapa kiraka markale na shanaka. Quando olhamos a população em extrema pobreza durante os anos, é notável que, no começo, mais de 50% da população fazia parte desse grupo. Ao passar do tempo, essa população começou a diminuir até os dias atuais. Antes, diziam que a Ásia nunca deixaria de ser pobre, assim como continuam dizendo sobre a África. Mas não foi assim que aconteceu. Com o passar dos anos, mesmo que muitos tenham nascido em extrema pobreza, a Ásia, assim como o resto do mundo, tem uma proporção muito pequena de pessoas que vivem em extrema pobreza. Mesmo assim, existem mais de 1 bilhão de pessoas vivendo em extrema pobreza. Mas a pergunta a se fazer é, assim como a Ásia, será que a África e outros próximos bilhões também podem continuar nesse caminho fora da extrema pobreza? Acreditamos que seja possível, até provável, que a maioria dos países da África sairão da pobreza. Será preciso sabedoria e grande investimento. Mas pode acontecer. Os países da África não estão todos avançando no mesmo ritmo. Alguns estão se movendo muito rápido, outros estão presos em conflitos. Mas a maioria, como Moçambique, está agora fazendo um progresso constante. E sobre a alimentação de todos os novos povos africanos no futuro? Sim, há escassez hoje. Mas também há muito potencial aqui. A produção agrícola na África é apenas uma fração do que seria com mais tecnologia. E os rios da África são mal aproveitados para irrigação. Um dia a África poderia aumentar, com colheitadeiras e tratores, sua produção para muitos bilhões a mais. E por favor, não pense que só a gente que pensa que a África pode fazer isso. A ONU está prestes a definir uma nova meta oficial. Eliminar a extrema pobreza em 16 anos. Todos entendem que é um desafio enorme, mas é possível. Para a maioria das pessoas, a boa vida que estão buscando significará mais máquinas e muito mais uso de energia. Mas aí que há o problema. Porque tudo isso contribui para uma das grandes ameaças para o futuro, mudanças climáticas severas. 80% da energia do mundo ainda vem de combustíveis fósseis. E a ciência mostra que o clima pode mudar drasticamente no futuro, por conta da emissão de CO2 da queima contínua de combustível fóssil. Há muitos elementos para uma boa vida que bilhões no mundo ainda não têm. A vila e casa de André, e muitas como a dele, não têm eletricidade. Moçambique tem enormes reservas de carvão. E se esse,
como outros países mais pobres construíssem novas termoelétricas a carvão a preços acessíveis para a eletricidade e indústria, ninguém que emite mais CO2 deveria interferir. Look at the data. Look at the facts about the world, and you will see where we are today and how we can move forwards with all these billions on our wonderful planet. The challenge of extreme poverty have been greatly reduced, and it's for the first time in history within our power to end it for good. The challenge of population growth is in fact already being solved. The number of children have stopped growing. And for the challenge of climate change, we can still avoid the worst. But that requires that the richest, as soon as possible, find a way to set their use of resources and energy at a level that step by step can be shared by 10 billions or 11 billions by the end of this century. I've never called myself an optimist, but I do say I'm a possibilist. And I also say the world is much better than many of you think. Thank you very much.